Sejam muito bem-vindos a mais um Fashion Pan. Eu sou a Cris Cruz Lima e o nosso bate-papo de hoje é sobre moda, né, B? Hoje o assunto faz jus ao nome do nosso programa, né? E não esqueçam que a gente tem um encontro marcado às segundas no canal do YouTube da Jovem Pan Floripa. É isso aí, B e Cris. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Corbella e hoje nós vamos entrevistar a gestora de moda há mais de 20 anos no mercado de varejo, Flávia Tirlone. Seja bem-vinda, Flávia. Seja muito bem-vinda. Adorei o convite. Trabalha desde os 5, né? Não, mas eu adorei o convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder falar um pouquinho do que eu vivo diariamente aí na área da moda. A gente abordar alguns temas aí polêmicos, né? Temas atuais. E estou muito feliz, obrigada pelo convite. Obrigada também. Obrigada a você. Flávia, bom, como sempre, o nosso programa começa assim. A gente quer saber um pouquinho da sua história, como é que você entrou no mundo da moda, como é que foi isso? Então, eu sou formada, né, em administração de empresas e sempre tive vontade de ter um negócio. Estava entre salão de beleza e moda. E aí, optei pela moda, né? Comecei vendendo roupa, sacoleira. Sacoleira não, né? Mas eu tinha um namorado que morava no Rio de Janeiro, na época. E eu ia pra lá, trazia alguns looks, enfim. Minhas amigas sempre elogiando, diziam que eu tinha bom gosto. Tinha bom gosto, já desde novinha. Exatamente. E aí, comecei trazendo algumas peças de lá. Para vender para as amigas, e aí foi onde tudo começou. Comecei vendendo roupa em casa, depois fui para uma sala comercial, depois de 2 anos abri uma loja na rua, depois disso abrimos nos shoppings na época, né? Tive uma rede de lojas, a Pax naquele momento, né, Cris? A Cris era cliente, né, desde aquela época. Eu também era demais. A Fê também, quem nunca comprou lá, né? E na época foi um estouro a loja, a gente fazia muito sucesso. E ficamos aí durante uns 13 anos. E aí depois passei, né, minha vida pessoal, os momentos, acabei ficando um momento fora aí do mercado. E depois retornei com esse gancho aí de moda circular. Comecei de novo novamente, abri loja, fui para o atacado. E aí hoje, né, tem uma loja multimarcas e estou nessa parte aí de gestão, mentoria de varejo, com bastante experiência, né, 20 anos no mercado. É um mundo encantador, né, esse da moda, mas bem cansativo, né, Flávia? É bem cansativo, né? A gente sempre fala que tem o lado A e o lado B, né? O lado do glamour, que é o que todo mundo vê. Quem é a mulher que nunca sonhou em ter uma marca, né? Uma loja. É verdade. E aí é muito, né? É o que as pessoas veem de fora, como tudo na vida tem um lado bom, e eu não diria que é o lado ruim, né? Claro. Mas é o lado do trabalho, realmente, né? Da gestão. E ter uma loja ou trabalhar nesse mercado de moda hoje é um desafio muito grande, né? São temas que a gente vai entrar aqui sobre... Enfim, né? A moda hoje é muito rápida, né? A gente tem um bombardeio de informações. Fora o trabalho, você tem que estar se atualizando, tem que estar antenado o tempo inteiro, né? Exatamente. E aí tem todo o lado positivo e o lado aí que também é uma pressão constante de estar aí atualizado para quem trabalha com isso, realmente é um desafiador. Entra o verão e você já está fazendo compra de inverno. É uma coisa muito... Sempre ao contrário, eu fico pensando a tua cabeça, né? Porque tem que estar girando sempre muito na frente. Então, na verdade, moda, né, como outras áreas, é um negócio, né? E muita gente vive de moda. Tem quem goste de moda, eu vivo de moda, né? Então, como moda, a gente tem que fazer toda essa gestão, né? A minha área é varejo e é exatamente isso que você falou, Cris. Essa semana ainda eu gravei um conteúdo nas minhas redes falando sobre isso, né? Para as pessoas entenderem um pouco como funciona esse processo de bastidores de uma loja por trás, né? O varejo, né? Como funciona. E eu estou fazendo pedido agora, 2026, de primavera-verão, e ainda nem lancei a coleção oficial de outono e inverno, que a gente lança amanhã, para inverno, né? Então é uma loucura, exige pesquisa, é muito desafiador realmente, ainda mais. Trabalho diário realmente. E você falando de pesquisa, assim, o que uma dúvida que a gente tem, né, B? A gente estava conversando um pouquinho antes do programa. Quem dita a moda? Como que a gente acompanha? Quem resolve? Como que isso se dá, né? O que são as tendências e quem que dita essas tendências? Então, moda, na verdade, quando a gente pega o termo moda, né, vem do latim modus, moda é comportamento, né? Então, a moda, ela é uma forma de expressão, né? Mas, ao longo da história, né, a gente vê aí a moda como uma forma de
expressão, mas também de comportamento, né? Então, quem dita moda? Né? A sociedade. Então, a gente pega historicamente aí os anos, a gente pega períodos de recessão, depois a gente vem aí com algumas tendências que explicam, né, o porquê daquela tendência, que é um comportamento da sociedade, né, e que vai sendo replicado. E hoje, né, com o mundo da informação do jeito que está, a gente pega a internet rapidinho, tudo vira moda, né? Então, com a internet hoje em dia é cada vez mais difícil se destacar, né? Como é que tu chama alguém para ir na loja? Porque hoje em dia tu compra facinho na internet, né? Então, trazer para a loja deve ser loja muito difícil. física. Loja física, Muitas lojas online e a comodidade mesmo, você tá em casa, rápido. isso, rápido. E é um desafio uma loja física. É um desafio, né? Eu falo na nossa época aqui, né? Não vamos falar sobre idade, mas aí quando eu comecei, eu peguei toda essa transição da internet, né? Na época que eu comecei, a gente não tinha internet, né? Então, quem ditava moda? As revistas de moda, né? A gente ia para a banca, comprava revista, via programas de televisão, as celebridades, né? E isso acabou se transformando ao longo aí dos últimos 20 anos com a internet, né? A gente vai para a internet hoje, quem dita moda, a moda se transforma muito rápido. As tendências são muito rápidas porque temos aí os influenciadores, né? E hoje o mundo, quem dita moda, basicamente hoje são os influenciadores, né? A gente tem aí um mercado gigantesco, né? E como é que eles surgiram? Lá atrás, eles surgiram através dos blogs de moda, né? E a gente pega referências como a Tássia Naves, né? Que todo mundo conhece, aí o público feminino. Ela surgiu com o blog de moda, né? E o que era aquilo naquela época? Acho que ela lá também. A Lalá, essa primeira turma, essa primeira leva de influenciadoras, né? Realmente surgiram como influenciadoras na época, com seus blogs de moda, falando do seu dia a dia, influenciavam ali a sua rede de relacionamentos. E com a internet, né, isso se tornou um movimento enorme. Então, eu acho que, assim, nessa época, desculpa te cortar, mas nessa época de blogs, ao meu ver, era mais fácil a gente conseguir acompanhar, porque era todo esse início ali da influência, né? Agora, com esse boom no Instagram, várias influenciadoras, a gente não consegue mais saber se a pessoa tá ali postando porque tá vendendo, né? Tem aquela parceria, ou se realmente aquilo é tendência, a gente fica meio perdido. Eu acho que é um excesso de informação. Então, acho que tá mais difícil a gente saber e conseguir acompanhar, de fato, o que está em alta. Assim. Eu vou te contrapor, Fê, falando um pouquinho sobre isso. Eu estudo bastante, né, o mercado, não só do varejo, mas a moda em si, o comportamento. E lá fora, principalmente, né, esse mercado de influenciadoras está caminhando para o quê? As influenciadoras hoje do futuro serão pagas pelo que elas vão converter, né? A gente vê aí hoje o cupom de desconto, isso já é uma tendência vindo lá de fora, que é o quê? Se você realmente é influenciadora e entrega o seu conteúdo, confia... É a conversão. É a conversão, né? Então, hoje no Brasil, a gente já tem plataformas, né, que as marcas colocam lá a oferta de trabalho e oferecem, qualquer pessoa pode influenciar, né? A marca oferece, eu vou fazer permuta, eu vou pagar, não sei, mas se a pessoa se interessa, quer ser influenciadora ou se identifica com aquele produto, qualquer pessoa pode entrar na plataforma, se cadastrar e se tornar um influenciador, né? Então, se você realmente converte nas suas redes, você vai ganhar dinheiro com aquilo. Sim. Né? Então, eu acho que assim, você perguntou quem influencia a moda. Hoje são os influenciadores, mas se tornou difícil, né? Porque hoje são pagos para isso. Então... Eu acho que perde um pouquinho da credibilidade também. Total. Isso, porque né? você vê uma influenciadora que tudo que a namorada do Justin Bieber, por exemplo, para mim, ela é uma das ícones que é super digitar a tendência no mundo, assim, sabe? Ela é super... tem super visibilidade em tudo que ela coloca. Um lenço na cabeça, já todo mundo usando. Mas, o que acontece? Você segue uma influenciadora que tudo que está em alta, ela está ali colocando e postando e principalmente marcando ali a marca. Você fica, poxa, é por conta dessa... Se tornou comercial. Comercial, ou realmente é o que ela gosta, perde a personalidade. O que ela gosta, eu acho que é bem difícil, né? Difícil. Isso eu acho. E aí, é como a Cris falou, perde a credibilidade. Com certeza, ela tá fazendo aquilo... Não é mais a gente não sabe se é do gosto da pessoa mesmo. Né? Não, e hoje em dia não é, né? E hoje em dia não é mais. A gente consegue reconhecer, às vezes, uma marca, né? Que realmente faz parte do dia a dia, né?
que é orgânico, né? E o que não é orgânico, né? A gente consegue hoje reconhecer, né? Eu, quando fiquei fora desse mercado de multimarcas, trabalhei, né, em mercados pequenos de influência e isso acontecia muito, às vezes, de a marca, eu quero pagar ou quero te mandar um presente e não faz parte, né? Eu acho que eu sempre tive essa autoridade e sempre me destaquei no mercado porque eu nunca segui exatamente as tendências, né? Eu acho que moda é você ter autenticidade, né? Ter personalidade. Você diz a tendência do marketing ali no caso de mandar presente e elas... os recebidos. Os recebidos. Né? E aí você não seguia esse caminho, é isso? E o que acontece, né? A moda é ter, na minha visão, né? A gente ser original, usar o que a gente gosta, é uma forma de empoderamento feminino, né? Quando a gente está vestindo o que a gente gosta, a gente se sente segura, a gente chega primeiro no lugar, a gente se sente confortável, né? Exato. Então, acho que a gente tem que respeitar isso e não fazer um personagem. Sim. Porque personagem, as pessoas olham e a gente identifica, personagem não tem identidade. Então, principalmente quem trabalha com moda, eu acho que o grande diferencial, né, é ter essa autenticidade, manter, né, ser original para conseguir se destacar no mercado onde tantas pessoas, né, seguem o que tá sem moda. Uma coisa que eu gosto bastante no teu perfil é isso, é a sua personalidade. Eu gosto, você sabe, já te falei isso algumas vezes, né, da tua autenticidade, porque eu também sou assim, né? Eu acho que essas coisas, quando você abre o perfil de uma pessoa, é tudo muito certinho, é tudo... Aquilo já me remete, assim, ao fake. Não existe. Né? Não existe... trabalhado em cima de uma mentira, porque não existe casamento perfeito, não existe vida perfeita, pele perfeita, corpo perfeito. Isso é tudo irreal. Não é todo dia que você acorda bem. Exatamente. Então... E é engraçado, Cris, trazendo um pouco isso também, que o que a gente vê, né? Às vezes a influenciadora, ou enfim, quem está trabalhando nesse mercado, até dá um exemplo, uma dona de multimarcas ou enfim, varejo, a gente vê muito, né? A pessoa não quer se postar de jeito nenhum, só quer o glamour. Isso hoje em dia, gente, que nem você está falando, não existe, né? A gente tem que trabalhar com o real, sempre com o real. Essa porque o que vende? O que vende? É a conexão. Sim. A gente tem que se conectar. Ninguém compra mais uma calça, mais uma blusa. Não, ninguém viaja para algum lugar que não tenha conexão. Né? Então, independente dos mercados, a gente está falando aqui de moda, mas quando a gente estuda varejo, comportamento, estou falando do meu segmento, mas os comportamentos se repetem, né? E o que gera o consumo, independente do segmento, é a conexão que a gente tem ou com a pessoa ou com o produto. Então, vem aí, né, a era das experiências, a gente está vivendo a era das experiências hoje. O porquê? É o senso de pertencimento, o senso de comunidade. Né? Então, às vezes, eu estive agora em Nova York, fui em diversas lojas, postei vários conteúdos sobre isso, inclusive. Todas as lojas, vai na Tiffany, vai na Louis Vuitton, né? Que são marcas, estou dando exemplos de marcas que a grande massa conhece, né? Todas elas têm o café, a experiência. Por que isso? Às vezes você não pode comprar uma bolsa, você pode tomar um café. Mas você pode tomar um café, ver aquela experiência. Você sente e sair com uma sacolinha da Louis Vuitton, porque você está levando um sanduíche para casa. E eu entrei na loja e disse, nossa, mas todo mundo com sacola. E aí, lá no café, né, a gerente estava me falando, que eu sempre converso um pouco, ela estava me falando, não, aqui se comprar um sanduíche e levar para casa. Então, assim, por que as pessoas compram? Senso de pertencimento, querem fazer parte daquele universo, né? Então, é muito sobre isso, sabe? Acho que conexão, né? Eu acho legal que às vezes você, assim, no fim do dia, você fala, você tira sua maquiagem e fala, nossa, hoje a minha pele não tá legal. Sim. O que de todo mundo é assim. Sim. Né? Então, eu acho muito legal esse bate-papo que você tem. Hoje eu tô cansada, hoje eu trabalhei um monte. Hoje... É legal, eu acho que isso te aproxima muito do teu público, das pessoas, né? Mostra reais. A verdade, né? Isso. Mostra o que é de verdade. Exatamente. Né? Como a Flávia falou, tem muitas donas de lojas que não querem aparecer, mas aí acaba se distanciando do cliente, né? Então, acho que as pessoas têm essa tendência de buscar mais o real, a experiência, a conexão. Eu vou comprar naquela loja, poxa, mas em tantas lojas tem tudo tão parecido, mas por que eu vou comprar com a Flávia? Porque a Flávia, ela se entrega, ela que vai estar ali para atender, ela que vai estar ali já desde a compra da peça, olhando para a pessoa sair da loja,
com a experiência boa mesmo, né? Se sentindo bem, não é? Exatamente, isso que você está falando é muito real, Fê. É a conexão mesmo. A cliente hoje, ela paga inclusive mais caro, né? Às vezes, pela conexão, por se sentir confortável, por estar à vontade em algum lugar, né? Tantas lojas, às vezes, que a gente entra, né? Tá tudo tão mecanizado, o foco hoje, né? Não tá muito em cima do consumo, né? Consumir, fast fashion, consumir. E aí o ser humano, né? A conexão ficou num segundo plano. Mas isso hoje já está acontecendo um movimento. Ainda semana passada eu estive num evento no Costão do Santinho, assisti várias palestras e todas, sem exceção, voltados para a era da experiência do cliente, o porquê, né? Que está voltando isso, porque é uma forma de compensação e porque as pessoas querem, né? A gente, como eu falei, estamos vivendo hoje uma era de caos, de solidão social, as pessoas muito no telefone. Mudar isso tudo? Acho. A gente está voltando um pouco. Graças a Deus. A internet, né? Ela tem esse ponto positivo, né? Que ela traz, ela aproxima, mas também ela distancia, né? As pessoas ficam cada uma no seu mundo. Sim. Né? Vivendo aquela irrealidade. Exatamente. E aí, isso é uma tendência, são movimentos, né? Como eu falei, comportamentos de mercado. E agora ninguém deu um boom e agora mais. Tá. Então, assim, o que vai te fazer consumir, digamos... Os conteúdos todos iguais também. Exato. Você vê uma, você vê todas. Exatamente. Parece sequência, né? Sequência. Eu ainda, esses dias, tá muito uma coisa chato, muito interessante, eu vi uma reportagem no New York Times que saiu, mostrava umas meninas, né? Eu tenho uma filha de 15 anos hoje, num bairro de Nova York. Elas estavam numa esquina, num pub, e aí essa geração Z estava toda calça jeans e blusa preta, né? E eu tenho uma adolescente em casa, eu às vezes falo, minha filha, trabalhando com moda, né? Vamos usar, e ela tem estilo tudo, mas o senso social delas são muitos amigos, né? Então, se sair daquilo ali, não, vai ser julgada, né? Choca, né? Então... A foto mostrava uma esquina, toda essa geração, 10 meninas, sei lá, 20 meninas, todas iguais. Vestindo igual. Vestindo igual, né? E aí eu fiz um questionamento nas minhas redes falando sobre isso, né? O que é moda hoje em dia, né? Essa geração, né? Tudo usando a mesma coisa. É verdade. Isso entra um pouquinho no que a gente estava falando dessa sensação de pertencimento. Exato. Né? A gente vem de uma pandemia, onde várias pessoas ficaram mais isoladas. E eu acho que depois disso vem esse querer pertencer. Não só como uma experiência, né, das marcas, mas também em grupos, né? Eu não sou diferente de você. Aí começa a refletir isso no vestir também, né? As próprias tendências, né? Se a gente pegar aí o senso histórico, o minimalismo e o maximalismo, né? A gente saiu agora do quiet luxury, né? Sim. E anterior a isso, a gente saiu de uma pandemia, né? E aí, uma pandemia onde todo mundo ficava em casa, né? Todo mundo estava, não triste, mas assim, foram tempos difíceis. Sim, né? mais isolados, mais né? isolados, ficar mais né? isolado. E aí, a gente sai da pandemia com a moda vindo logo em seguida, neon, brilho. Nossa, né? Logo. Para todos os lados. Um pouco mais de alegria. Estética pesada, né? Pesada. O Mob Wife que a gente fala é essa estética pesada, né? Correntaria e animal print, tudo junto, vinil, textura, tudo no mesmo look. Acho que parece que as marcas até se perderam um pouco. Foi uma fase, eu acho, bem complicada, assim. Para quem gosta, né? Quem compra, quem acompanha, eu achei... E o fast fashion, né? Isso. Que veio... Por que veio isso também, né? O fast fashion das logos, né? Muito, que a gente viu estimular o consumo. Fast fashion, a economia precisava girar. Então, vamos voltando de novo, fazendo um gancho com isso, questão do comportamento de uma sociedade, né? E economicamente, o que está ligado com a moda, né? E aí a gente veio com essa moda, depois viemos para o quiet luxury, que ninguém aguentava mais, né? Agora sumiu tudo. Tudo muito over. E aí sumiu tudo, veio o quiet luxury, né? Que é essa estética mais limpa, mais discreta, tons neutros, minimalista. Mas isso para moda... Não dura muito. Não dura muito, porque as marcas, principalmente,
vendem tendência, vendem coleção, existe um mercado todo por Não pode trás. se manter ali, né? Precisa... E para você que sintonizou agora, estamos aqui no Fashion Pan, recebendo a Flávia Tinlone hoje, falando tudo sobre moda, esse assunto gostoso. que a gente Ela ama. bastante, né? Enfim, aí continuando, a gente vem agora para o maximalismo, né? Estamos entrando aí falando um pouquinho das tendências do inverno 2025, que vem por aí. A gente tem o boho, né? Que é o boho que veio mais urbanizado. A gente estava trocando uma ideia ali. As tendências sempre voltam mais diferentes. Exato. Repaginadas. Repaginadas, Não dá pra ser oxidado lá no armário. Aí a pessoa fala assim, não, eu vou guardar esse vestido, um dia eu vou usar. Nunca. Dá, vende, faz qualquer coisa. Quando vende, volta. Isso, não, até entra um pouquinho, mas não tá Mas não é a naquela mesma vibe. coisa. Não é. Então é melhor, assim, realmente desapegar, né? E comprar um... E quando Mas volta- elas vêm repaginadas. Bem né? repaginadas, com O certeza. gorro da época dos anos 70 vinha muito no, né? Liberdade de expressão, Sim. conquistar espaço, né? Estamparia. Hoje o borro, né? Que a gente está vendo aí para essa próxima temporada. Voltou aquelas tamancas, né? Voltou. O que vocês acham? O cintos. que vocês acham de pior, assim, que ele volta e meia volta pra moda, mas... Fala aí, perdoado, Cris. assim. A Cris começa. Essa eu vou deixar para vocês. Eu acho que essa moda muito... Tudo muito amplo, assim, no sentido tipo blazer, oversize, Ah, está. calça, é demais. É tudo muito largo. entendeu? Valoriza, né? Não valoriza. A gente que treina, né, Cris? Não, eu acho que assim, Eu já nem amo. tão justo e nem tão largo, largo, é. entendeu? Fica aquela... vácuo também fica horrível. Não, a ombreira do... Lembra aquele... Mas, Cris, Eu falo que é o blazer do Didi Mocó. Gente, aquele Amiga, blazer que você olha, que eu não sei, sabe, assim... Mas eu acho que eu entendo o que a Cris quer dizer. As peças aí juntas, por exemplo, o blazer aí junto com uma calça completamente larga também. Isso também eu já não Não gosto sei, eu muito. acho que se é uma modelo, se é muito alta, muito magra, ela até carrega. gente, eu vou ser polêmica aqui. Não, pode ser mesmo. É Vou igual ser polêmica. Igual a Papete, né? Que chama Papete. Que é a Raider, né? A Raider. Eu Tô falei, sabendo que Nova alguém... adepta. eu falei. Nossa, quando eu vi, eu falei, Jesus, que coisa horrorosa. Não tem pé que fique bonito com esse negócio. Não tem mulher que fique elegante. Paguei minha língua. Comprou. Aí eu comprei. Aí eu coloco aquilo no pé e eu falo, meu Deus, por que eu fui comprar isso? Mas vou usar. Agora eu tenho que fazer jus, né? Moda circular, Cris, ó. Daqui a pouco... Desapego. Desapego. Mas, assim, tem coisas que realmente, assim, demora um pouco para absorver, sabe? Sim, a gente que trabalha mais nesse mercado acaba absorvendo mais rápido, né? Mas quem nunca, né? Agora a gente vê aí o marrom, né? Como estrela da temporada. O novo preto. Preto. Acho que a gente O pode até Mocha botar nossas camisetas já pra marrom. Sabe o que eu pensei nisso? Tá na tendência. Dá pra fazer. E o marrom, muita gente tinha preconceito com o marrom, né? A gente vê aí no mercado, muita gente, marrom não fica bem em mim, e isso não é verdade, né? Tem o Pantone, tem vários tons de marrom, então você ainda não encontrou o seu tom de marrom, Tá, né? Ou quente ou frio, mas assim, tem algo... Pode não gostar, mas assim, vai ter um marrom que vai cair melhor também, né? Então, assim, são as tendências aí que a gente vê a alfaiataria, né? Eu amo. Eu sou adepta da alfaiataria Adoro. oversize. Você gosta? A Flávia Mais gosta. conforto, eu já não gosto. Eu já vi É igual a sou cintura baixa. clássica. Tá, eu falei o que eu não gosto. E vocês agora? O que você Não, não mas gosta? oversize eu não gosto também, não. Oversize. Ah, pô, ainda, né? Mostrar um pouquinho. Mas gasta demais, assim. Eu costumo falar assim, eu tenho as tendências, eu pego alguns itens assim que eu gosto e misturo já com o meu estilo. Por exemplo, esse blazer oversize, eu já usaria com saltão e uma bermudinha bem curta, sabe? Pra dar aquela quebra. Sim, como se fosse um casaco. Essa coisa de ficar inteira no largo já nunca foi comigo. Aí se eu vou usar uma calça mais larga, eu já coloco não um cropped, mas uma blusa mais justinha, um cropped talvez de linho, que eu gosto muito tem bastante peças em linho. Eu já gosto mais, assim. Mas E além de ser oversize, ainda agora elas estão... É a cintura baixa novamente. É isso. Aham. Ai, não, cintura baixa pra mim Isso, não dá. eu também não dá. Pra mim não dá mais. O que eu acho, né, também é que tudo tem momentos, né? Tudo bem a gente se sentir confortável, mas claro, né? Vão ter roupas que vão cair melhor, outras que vão cair, não pior, né? Mas que vão ficar melhores, outras
piores, né? E eu acho que a grande sacada da moda é isso, a gente conseguir adaptar as tendências, né? Hoje, eu tô aqui toda de preto, né? Eu tô com algo bom no pescoço, que é um detalhe, é um acessório. Então, assim, não necessariamente a gente vai sair vestida de toda oversize, né? Aquilo não tem nada a ver com a gente, né? É aquilo que eu falei. Todas as tendências em um look. Tem pessoas que saem assim, a gente fala, meu Deus... Eu mesma, ao longo aí da minha história na moda, né? Eu acho que a gente tem fases, tem ciclos, né? E a gente vai mudando, às vezes, o estilo, né? Vão vindo as tendências. Eu acho que é sobre entender cada momento, cada fase que a gente tem e ir se adaptando, o que fica melhor e o, né? Às vezes... E você que tá nesse mundo também, eu acho que você tem que usar mesmo. Eu acho que você tem, né? Agora, quem tá de fora... É um pouco Lembrei agora. Fala, Cris, não quero te interromper. Não é isso. Eu acho que quem tá de fora, a gente vai se adequando, vai filtrando. verdade, né? Vai filtrando. Eu agora fui fazer um pedido de coleção de verão e aí me ofereceram um long short, né? Que agora é a estrela da temporada. Então, explica o que é que eu não consigo. O long short é o bermudão. É o bermudão. Mudou o nome, mas é um bermudão. Uma bermuda que vai até um pouco antes do joelho ou cobre o joelho? Exatamente, até o joelho, até um pouco depois. Enfim, tem várias modelagens, mas... Coisa meio de surfista, assim. Surfista, desculpa, é skatista. Skatista foi ótimo. É o grunge, grunge. Não é? Skatista, Mas a tendência é ele largo até lá ou justo? Não. Ah, tá. Bermudão. Parece um moleque, né? Bermudão, parece um moleque no locão, Mas, então, aí eles trouxeram toda repaginada, né? Com um blazer, com, né? Uma... Aparece em alfaiataria, moletom, mas enfim, né? Veio toda repaginada. Quando eu vi, eu falei, não vou investir. E aí, comprei uma peça ou outra que eu tinha gostado, né? Levei para Nova York, cheguei lá, me senti tão confortável usando, porque, né, a moda acaba vindo de lá para cá. Chega no Brasil depois. Chega no Brasil depois, né? A gente sempre vê as semanas de moda e depois chega aqui. Sim. E lá é uma febre, e eu até voltei, fiz outros pedidos, falei, não, realmente eu vou investir porque a gente vem com uma outra ideia, né? Porque vê várias produções, então a gente... Na internet tem muito isso, né? A gente começa a ver, isso que eu ia falar. Por exemplo, a Cris, ela não queria saber de papete. Eu acho que daí a gente fica vendo tanto que será que eu vou gostar? Poxa, mas aquela moça ali, ela tem um biotipo parecido com o meu e ficou ótimo. Será que eu vou investir, vou comprar, vai ficar bom? Então, acho que de tanto a gente ver e achar bonito, às vezes nos outros, a gente acaba ou às vezes entra dentro de um look que você fala, opa, não é tão ruim essa peça, né? Vai dependendo mudando da forma que você usa, querer pertencer, né? Isso. Muita gente não tem personalidade ao se vestir, né? Tem a história do preto. Exatamente. Vocês sabem por que tem uma pesquisa, por que 80% das pessoas usam a cor preta? É mais fácil? Não, porque duas opções. Às vezes está expressando o seu interior, né? A minoria, assim, mas a maioria porque não tem segurança em se vestir. Então, o preto é o quê? Sinônimo de, não, vou botar um pretinho básico que a gente fala, né? E vou estar bem vestida. E eu vejo muito isso no varejo, né? Fazendo atendimento, às vezes, em loja, que a cliente vira para mim e fala, mas em ti tudo fica bom. Né? Então, a gente vê, assim, que realmente se vestir, para muita gente, não é fácil, né? Não tem essa facilidade. Sim. E aí, acaba vendo as tendências em rede social, né? Que hoje é disseminado. Muito, né? E aí, meu Deus, vou comprar uma papete, tá todo mundo usando. Se eu usar uma rasteira, meu Deus, o que vão achar, né? Então, é a insegurança, né? Hoje eu digo que o meu negócio é muito mais autoestima e segurança do que só vender roupa, sabe? Você consegue ser ali um meio campo para a pessoa se conhecer melhor, provar. O autoconhecimento é que faz a diferença, né? Porque a gente fica olhando várias coisas na internet, a gente se perde ainda mais de nós mesmos. Aí você vai estar ali validando, ficou legal, isso funciona com isso. Porque... Faz provar. Uma coisa ou outra você tira, às vezes realmente você copia, porque você acha legal, né? Você quer comprar igual. Mas eu não acho legal quando a pessoa realmente tira aquele look da influenciadora, igual. E quer fazer igual. E vai lá e compra sempre. Fulana comprou, aí a pessoa vai lá e compra. Isso é sobre segurança. Segurança, exatamente. Segurança, não tem personalidade. Não se conhece, né? É falta de conhecimento. Isso. Que gera insegurança. Não, com certeza. Tem muito. Né? Hoje é interessante também, até trazendo outro tema aqui, na moda, né? Que hoje tem os provadores virtuais, né?
Então, hoje a pessoa consegue entrar, né? A inteligência artificial aí, que é um tema que está bem difundido aí, principalmente entrando com força total em todos os mercados, na moda também. E em termos de mercado consumidor, né, as pessoas conseguem provar virtualmente aquele produto, né? Sim. Então isso é muito legal também, que acaba estimulando o consumo, né? E às vezes a pessoa está em casa, não Eu nunca quer fiz, chegar. vocês já fizeram? De tênis. Eu sempre eu tenho bastante facilidade para comprar assim online, sabe? Eu já sei meu número, eu já sei o que eu gosto, eu sou muito decidida assim quando eu vou comprar. Mas esse provador virtual, você acha que dá certo isso? Eu já tenho. Porque você vai um pouquinho para lá, Não, para o que a gente vê? diminuir um pouquinho, né? Não, então, hoje, Opa, né, agora meu quadril ficou bom. Mas isso é é assim. engraçado, porque sabe que comprar online hoje, a gente tem aí, né? Hoje as marcas trabalham, antigamente tinha PMG, né? Então, eu tenho e-commerce também, né? Hoje a gente está integrado aí com 200 plataformas e é essencial ter tabela de medida. Se não tiver tabela de medida, não vende. Por quê? As marcas não mantêm mais um padrão. Marcas internacionais têm. Isso sempre foi, né? Foi. Sempre, a medida sempre foi diferente, mas as próprias marcas nacionais, você pega. O mercado hoje está dividido em PMG, mas o G de hoje em dia é um 40-42. Ele não veste mais uma mulher 44. E o porquê disso? Porque entrou o mercado plus size, que é outro mercado. E aí, o P do plus size é o tamanho 44. Então, muita gente, eu sei porque eu trabalho com isso, mas o consumidor, às vezes, uma cliente, digamos assim, que está lá do outro lado, mercado online, vai comprar um tamanho, não tem, tem o G. Se não tem a tabela de medidas, já não compra, né? Então, assim, o provador virtual é legal por conta disso, né? Tem as medidas ali, você consegue se ver na roupa, se imaginar. Mas mostra caimento, tudo? Mostra, mas assim, o problema... O tecido? Não, o que acontece também na venda online que a gente vê muito? As pessoas não sabem comprar, muitas não sabem comprar online, porque tem essa insegurança aí, compram, não conhecem o seu próprio corpo, né? Se imaginam e nesse quesito, o provador virtual ajuda muito. Ela consegue se imaginar, porque muita gente compra a peça e tá vendo a modelo. Sim. E aí se imagina que vai ficar daquela forma. E não é assim, sabe? A gente tem muito isso, distorção de imagem, né? Tem. Então, nesse sentido também, esse tema na moda, acho que é super Mas as lojas físicas agradecem, né? Com certeza. E tem esse público que realmente não consegue comprar online, porque senão que seriam das lojas, né? Exatamente. Enfim, então caiu muito, né? Tem muita gente que ainda compra, que tem gente que compra online, mas ainda bem que tem aquelas que vai ali, Sempre que você vai ter, conhece né? a tua cliente, você já Sempre compra vai ter. pensando, essa aqui a fulana vai gostar, a ciclana vai caber, né? E assim, muita gente ainda prefere ir na loja, né? né? Provar a própria conversão, né? Eu tenho os dois mercados, então assim, o ticket médio de e-commerce é infinitamente menor do que uma conversão em loja física, que tem o atendimento, né? A informação. Consegue Que volta mostrar aquilo que a mais gente- coisas, Com certeza. né? É, Só acaba mostra. levando mais. Isso é Sim, muito... aquilo que a pessoa nem imaginava que ela fosse gostar, você consegue fazer ela provar. E também volta naquele assunto que a gente fala da experiência, né? Muitas pessoas querem, sim, sair de casa, ir lá experimentar, conversar, tomar um café, fazer da compra, que ela pode comprar em diversos lugares, uma experiência e a diferença, o diferencial, né? E com treinamento hoje, né, que a gente tem aí de vendas, a gente consegue também, né, agregar valor no produto, explicar o porquê, o tecido, Como o usar, treinamento, como usar. Então, assim, lógico que o varejo, eu sempre falo isso, né? A loja física nunca vai morrer, né? É o que move a moda, é a loja física, né? Mas, com certeza, né, a internet aí, o mercado digital veio e... Eu não digo que atrapalha, né? Eu já trabalhei só no digital, como venda digital e só no físico. Eu diria que hoje é essencial, né, para as marcas que querem ser grandes marcas, ter uma loja física, né? Hoje eu tenho só uma loja física, né? Mas a ideia é ter a loja física e escalar. Você consegue ter a credibilidade, o atendimento, passar aquela mensagem de valor para o cliente, né? Você que sintonizou agora, estamos aqui no mais um Fashion Pan, hoje recebendo a Flávia Tirlone, falando sobre moda. Assunto gostoso. E a gente estava falando sobre a cintura baixa, né, Cris? Então, vamos falar um pouquinho das tendências do Das inverno tendências. agora? Quero saber isso. cor, o que vai usar, textura, enfim.
Fala Vamos lá, cintura então. alta ou cintura baixa, porque cintura baixa não dá. Temos os dois, vamos Conta agradar os pra dois nós. públicos. Mas, enfim, a gente poderia resumir aí esse inverno em alfaiataria, né? A volta do que estávamos falando há pouco, né? A volta da alfaiataria mais de uma forma mais moderna, mais cool, mais descolada, saindo um pouco do clássico, né? Vem muito forte essa tendência. Os tons terrosos, né? E bases neutras, tons frios, cinza, o verde de cor, a gente tem isso, e a Pantone do inverno, que é o Mocha Mousse, né? Que são os tons de café. Como que é o nome? Mocha Mousse. Grava esse nome. Grava esse negócio de cor é complicado. Mocha Mousse. E Ele é um você tom- sabe. Mas esse mocha... Mocha é café, né? Tá, sim. Remete a café, o mocha de café. E ele é um tom marrom mais escuro, mais claro. Ele é um tom terroso de marrom, isso. Mais não pro é escuro. sabe assim, a terra molhada não é essa. É um marrom um pouco mais quente, assim. Tá. Mocha Mousse vindo para os tons de nude, ali abrindo um pouquinho para o nude. Essas tonalidades, assim, tons bem terrosos, Tá. assim. Todos esses tons. Cartela do marrom inteira ali. A cartela do marrom inteira. Muito tempo foi apedrejado, né? Ninguém gostava de marrom, assim. Ficou muitos anos, né? E quando surgiu o marrom, todo mundo, não vai virar tendência. Mas E desde o ano virou. passado, as Já tá. influências, Começa. já estão ali, uma peça ou outra. Mas esse ano veio para valer. Esse ano. Marrom pagou E, elas e em os dia. materiais, o que vai usar? Couro, suede, conta aí pra gente. Então, couro vai usar muito, né? A gente traz aí a tendência dos couros texturizados, né? O croco, né? A Cris já tá, a calça Cris dela eu já vi. Está A Cris Hoje eu tá de vim assim, croco. Né? Por causa da foto. Já veio na moda, né, Cris? E principalmente até os couros que não são couros, né? Que a gente fala que é o poliuretano, que é uma forma inteligente também aí. Estão vindo super texturizados, né? E até é legal falar que o pessoal tem esse preconceito, mas como a tecnologia evoluiu, né? Então vem muito... Tem para todos os gostos. Para quem Ali tem usa, um material de qualidade e Tem tá dentro também. da moda. Assim. vindo também nessa coisa de sustentabilidade que também envolve moda, né? E aí a gente traz também saímos do minimalismo para o maximalismo. Agora estamos voltando pro Max, então. Isso, a Mas de uma tendência forma das diferente. das sobreposições, calça, colete, blazer, bermuda, colete, blazer, né? As sobreposições inteligentes que a gente fala. Que mais que temos? E assim, os acessórios borro. Max também. Eu não falei do borro, mas é que, gente, quando começou agora o inverno, só se falava do borro. Parecia que a tendência era só o borro. E cintões, Só. cinto de volta, cinto em cima de cinto, vários acessórios, né? Isso. E aí, internet, só borro, Só borro, isso. borro. Aí a tendência nem lançou, nem chegou na hora de usar, a gente já começa a cansar, né? Então, Exatamente. é uma loucura isso. Loucura. Né? Então, mas sim, vai usar muito borro, mas esse borro, né, bem voltado para o urbano, para o cosmopolita, que traz a sofisticação, tecido leve como seda, o crepe de seda. A gente traz muito isso também, bastante acessórios, né, que aí a gente consegue. Quem não quer usar uma tendência borro, não curte uma roupa, consegue usar os acessórios e também estar dentro da tendência. Então, acho que eu diria que essas 4 aí que eu citei, o borro, os tons neutros. Tenho visto, falando um pouquinho de calçado, assim, muita bota agora, né? As botas tinham dado uma caída. Agora eu vejo tudo que é look, tá com calça mais pro inverno, as botas voltando Inverno, em vários geralmente, modelos. a gente já usa, né? Vário. Mas essa bota western, né, que a gente fala, que é aquela cowboy, Ah, ela continua? vocês sabem que essa bota, ela é usada também no verão, né? Pode ser usada, então... Mini saia, shortinho, E aí, sim. com tudo. Então, também continua, né? Principalmente agora, nesse inverno. E se fosse para dar uma dica, o que não pode faltar no armário neste Nesse inverno? Que você... O blazer de Jimocó, Cris. Não, tô brincando. Ótimo. Vai ter que comprar o Não, mas, blazer lá gente, com a Flávia. Tá. Eu acho que a alfaiataria oversize, né? A gente investir numa peça, pelo menos. Eu acho que a até tem peça muita chave, gente que sabe blazer. carregar esse estilo. Sim. Entendeu? Assim, eu acho que eu nunca nem tentei, na verdade, né? Que a calça baixa realmente não me entra mais. Não tem como. Sim, mas você consegue usar, às vezes, uma calça mais... Não, larga, um com blazer certeza. Agora, essa oversize, com uma basiquinha Sim. mais sequinha, sabe? Isso.
e ficar também dentro do seu estilo. É que também entra no biotipo da pessoa, né? Que nem nós estávamos falando dos shorts, desse bermudão. Isso. Pessoas baixinhas ou pessoas que já têm a perna um pouco mais grossa, como que vai usar isso? Ela pode ser uma pessoa super antenada, mas vai ter que pular essa tendência. E pula essa tendência. Mas tem várias outras, né? Tem várias outras. E eu acho também, eu diria que é o couro, né? O croco, aí as texturas de croco, que também eu acho que é uma peça bem chave aí para quem está na moda esse inverno, usar uma peça de croco sem ou texturizada PU ou couro mesmo, eu diria essa dica. Legal. Bom. Porque daí, por exemplo, também o blazer, ele aumenta, né? Então, aí a bermuda também aumenta. A maioria das coisas aumenta. Eu amo um blazer. Pra mim, se for falar, escolher uma peça, pra mim é o blazer. Eu amo, eu acho a mulher fica elegante, dá com tudo, todos, né? Joga em cima de vestido, short, de regata. Dá toda uma elegância pra roupa. Exatamente. Então, mas o legal é isso, né? Não é que a alfaiataria clássica não vai ser mais usada, não é isso que ela vai sair, né? A gente tem uma tendência a esse movimento, mas, como eu falei, você consegue usar uma calça mais sequinha, mais clássica, com um blazer mais oversize, né? Sim. Então, a moda, ela é democrática. Essa palavra, ela é democrática, né? E aí, cabe a cada um adaptar o seu estilo, né? E ver o que cai melhor, né? Então, E aquelas estampas de animal print, vocês gostam? Depende. É engraçado como o nosso gosto muda, né? Assim, eu amava essas estampas de animal print. Antes eu andava, assim, super estampada. Depois que eu tive filho, eu tive que mudar meu guarda-roupa, assim. Acho que 80% do meu guarda-roupa teve que mudar. A gente muda o jeito de, assim, enxergar, né? Também vem aquela questão do autoconhecimento, porque nós mudamos, né? Engraçado, eu não vejo a Fê de animal print, eu vejo ela assim, como ela mais, né, sóbria, assim. Mas eu já usei. Já foi baladeira. Já quis chamar atenção. Já chamou bastante atenção por isso. Jogue a primeira pedra. Eu sempre gostei muito de estampa, assim, né? E agora o meu dia a dia, ele não entra estampa. Então, o início, assim, depois que eu tive o meu pequeno, eu olhava pro guarda-roupa, eu socorro, não tô me reconhecendo mais aqui. Mas sabe porque não tá entrando no inverno? Não, eu acho que não. Eu acho o filho já tem 2 anos. Foi uma mudança mesmo, assim, de estilo. É que é um estilo que quando a gente vai avançar ao decorrer, vai amadurecendo, né? Eu acho que algumas coisas passam a não fazerem mais sentido, né? Exatamente. E aí, geralmente, né, o que eu percebo é que as mulheres vão, né, ficando mais velhas e vão optando por peças, né? Mais clássica. Mais clássicas e mais neutras, né? Aquela peça que a gente consegue transitar entre o dia e a noite, né? E usar em diversas ocasiões. Quando a gente é um pouco mais jovem, acho que também a gente pode ousar mais, né? Usar mais tendências. E a gente passa a optar mais pelo conforto. Exatamente. Né? Conforto do dia a dia. Acaba até, às vezes, investindo um pouco mais, mas tendo o que a gente fala, né? De guarda-roupa inteligente, né? Acaba indo montando um guarda-roupa que ele fica mais a longo prazo. Essa nova geração é muito engraçada, porque, tipo, vocês iam pra balada com salto alto, todas armadas, elas vão de tênis. Mas, não, eu também tenho uma adolescente em casa, né? Minha filha tem 17 anos, ela reclama muito disso, porque ela adora usar salto, adora. E aí, aqui ela não pode usar. Aí eu falo assim, mas filha, você vai assim, né? Não, porque quando eu era mais nova, eu sempre saí de salto. Sim, e todas saíam também. E aí ela fala, ai mãe, eu não, se eu chegar lá de salto, todo mundo vai rir da minha cara. A tal da resenha. Isso. E na resenha de salto alto, meu Deus, não existe. Mas a mulher fica tão feminina de salto, é tão lindo de se ver, né? E aí de tênis, aquele parece, sei lá... Mas aí, de novo, é aquilo que a gente conversou, Cris. Padrões de comportamento, né? Todas elas vão com uma calça larga. Isso, todas, exatamente. Um tênisinho e a blusinha. A minha também, exatamente. É tudo igual. Então, assim, é um desafio, né? A gente que gosta um pouco mais, mas elas... Eu fico curiosa para saber como que vai ser quando meu filho entrar na adolescência, né? Porque daí já vai mudar algumas vezes esses padrões. Mas eu acho que até menino, não sei, eu não tenho filho. Não muda tanto. Mas eu acho que é camiseta preta. É muito tempo já. Pra homem sempre foi, né? Não muda muito, assim, né? Qualquer cor, desde que seja preta. Preto não tem erro. Você vai pra balada, é só homem. Às vezes a calça fica um pouco mais larga, às vezes um pouco mais justa. Até pros homens agora tá um pouquinho mais larga a calça, né?
Ah, voltou mais largo agora? Um pouquinho, né? Não Não muito. tanto, né? Não, aquele... Tem até também. Porque teve a época do fashionistas skin. usam, né? Vamos perguntar para o Bernardo, né, se ele tem dificuldade de comprar roupa. Nossa, igual. Sempre igual, Quase um né? uniforme. Mais fácil, né? Mas a gente vê também, às vezes, que... Eu não sei, né? Eu trabalho com moda feminina, mas não temos tantas opções. Aqui em Floripa, né? O programa, a gente está falando aqui de Floripa, mas eu não vejo tantas opções. Não, eu vejo pelo meu marido, ele não compra roupa em Floripa, só quando a gente viaja que ele consegue achar coisas que ele gosta. Ele tem bastante dificuldade em encontrar roupa legal, diferente para uma homem. reclamação recorrente, né? Compra muito na internet. É, internet, né? Daí opta pela Tem internet. bastante internet também, tem bastante opção. Isso é muito básico, né? Então é fácil. Ah, é muito Não fácil. é- E a estampa acaba enjoando muito mais rápido também, né? Não, com certeza. A estampa que você compra e daqui a pouco você usa uma, duas, três, aquilo você já não consegue mais olhar. Por isso que o básico... Então, mas é imagina o se eterno. nós, mulheres, usássemos só o pretinho, Ah, né? não, é. Então, entrando num outro tema, né, que eu acho bem interessante falar também sobre o empoderamento feminino, né, que é um tema muito discutido hoje em dia. E eu acho muito interessante como a moda, ela empodera as mulheres também, né? Sim. Como a nossa imagem acaba chegando antes, né? Nos lugares. A nossa imagem fala muito sobre a gente, né? Que a gente quer passar, né? O que a gente quer passar. Isso. Então, a gente vê, inclusive, profissões que não eram nem tão difundidas, né? Consultora de imagem, consultora de estilo, que faz paleta de cor, enfim, né? Como as redes sociais também trouxeram muito essa abordagem, a vitrine ali, né? Quem eu sou, né? A gente faz uma leitura de quem é a pessoa, às vezes, pelas redes sociais. Essas profissões têm crescido, né? Consultora de imagem, que faz, quando vê a paleta de cor, é consultora de imagem também que chama? Isso, consultora de imagem é a que faz, né? Eu falo... Tenho visto várias. Consultoria também, tá? Mas há que diferença. as pessoas têm para escolher roupa. Tem gente que não sabe escolher. E também nessa distância, né, do autoconhecimento que tem vindo, assim, que também diz muito sobre a gente ter vindo da pandemia, as pessoas ficam isoladas, vai meio que se distanciando, porque a gente percebe quem somos na convivência, né, através do outro, através do olhar do outro. Então, aí as pessoas ficam nessa busca, e a consultora de imagem, eu vejo... É difícil, tá? É muito difícil. É difícil porque, assim, as pessoas acham, às vezes, não desmerecendo, né? Tem muita gente boa no mercado. Sim. Mas, assim, tem muita gente, às vezes, que faz, muitos profissionais, né? Que fazem, às vezes, um curso de final de semana e saem... Eu mesmo já... de estilo. Tem anos dá até medo. Eu mesmo... De vestir. Eu mesmo já segui uma vez, pintei meu cabelo seguindo que uma pessoa falou e não me gostei. Então, Alguns tem que anos ter atrás. muito cuidado, porque, às vezes, né... você quer imprimir a tua personalidade no outro e dizer o que lhe cai bem. E a gente não... Você não pode mudar o estilo da pessoa. Não. Você tem que fazer com que aquele estilo Exato. melhore. Melhor. Exatamente. A Né? pessoa tem Dá que mais se opções. ver nela. Exatamente. E aí, várias vezes, Porque mudar a pessoa vai se estranhar. um monte de coisa Não vai que ser a pessoa conhecido. me sugeriu e Não usei nada. Não usei nada. Então, era o meu... E aí é sobre isso que a gente está conversando, né? O empoderamento feminino. De que forma eu vou me sentir segura, seja na minha profissão, seja no lugar que eu estou, que é o quê? Se sentindo bem, né? Então, o maior desafio, eu acho, pelo menos no meu segmento, né? Eu acho que é ter esse propósito, né? O nosso slogan lá é Dress Your Soul, que é vista sua alma, né? Então, assim, a beleza vem de dentro para fora, né? E essa segurança, a moda traz esse empoderamento também para a mulher, né? Isso é muito legal de falar. Eu acho que o bom é você olhar no espelho e gostar daquilo que vê, né? Tipo, gostei dessa roupa, me senti bem. Se sentir bem. Isso. É isso. Ah, nosso tempo tá acabando. Você viu? Viu como passa? Passa muito A rápido. conversa é boa, passa muito rápido. Muito né? rápido. Ah, Flávia. Obrigado. Deixa seu arroba pra gente falar um pouquinho da sua loja. Ah, legal. Então, gente, meu arroba é Flávia Tirlone. Quem quiser me seguir ali nas redes sociais, dou várias dicas. Vida real, principalmente. Minha loja é a Ike. A gente fica ali na Bocaiúva. A loja tá um sucesso, tá super legal. Uma loja de experiência. Sobre tudo que eu falei aqui, lá vocês podem conferir. Todas as tendências. Todas as tendências, inclusive fazer um convite, né? Quem quiser conhecer a loja, tô sempre por lá. E atendo vocês com o maior prazer, tá? E amei o convite, adorei estar aqui Maravilhoso. com vocês. Obrigada por você, né? Obrigada a Obrigada, você. Adoramos ficar por dentro um pouquinho mais do que está em alta junto com você. Obrigada. Uma delícia. Delícia. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.